Olá, nesse vídeo eu lerei uma parte de um artigo que fala sobre os diferentes nomes conhecidos para o kefir de água. A referência do artigo vai estar nos comentários do vídeo e esse artigo também vai estar no meu repositório. Então, nesse texto, que é um artigo de revisão de literatura, ele fala do kefir, ele conta toda a história aqui do kefir mais acima. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o interessante é essa informação. O kefir ele é conhecido por diversos nomes no mundo, e aqui no caso são nomes que já foram relatados na literatura científica. Então começa aqui como sugar kefir ou sugar kefir, que seriam kefir de açúcar. Tibicus é bem comum porque remete à questão da origem, de uma possível origem no Tibete. Tem esse tibi. E aí esse tibi tem a variação de tibi grains ou tibi complex. Tem aqui tibetano churum, que seria o cogumelo tibetano. Kefir de aqua, essa origem provavelmente vem de um nome francês ou da região ali, França, Itália, região do Mediterrâneo. Tem aqui um outro termo que é chamado de Japanese beer seeds, que seriam sementes de cerveja japonesa. Tem um outro aqui chamado de beer plant, que seria a planta da cerveja, provavelmente também com origem no Japão, naquele ocidente ali, no oriente ali, na verdade. Tem aqui o ginger beer plant, e aí com essas variações de nome pode até gerar uma confusão, porque a gente está falando de ginger beer. O ginger beer original ele é feito com gengibre, mas aqui ele coloca esse nome plant, então assim pode gerar uma confusão do ginger beer feito com gengibre ou uma bebida fermentada com grão de kefir. Tem aqui esse Babis, não sei como se pronuncia esse termo exatamente, mas Babis. E eu também já vi um termo chamado California Bees. Aqui tem o Australian Bees, e eu relato também esse termo chamado California Bees, que eu já vi isso em algum lugar. Tem aqui African Bees. Esse Bees, eu não sei se ele vem no sentido de grãos ou de... lembra abelha também. A tradução desse termo é um pouco complicado, mas são termos que já foram relatados. Aqui, California Bees. Ale nuts, que seriam como se fossem umas castanhas altas. Esse termo ale é de bebida fermentada, de alta fermentação, de um tipo de cerveja. Então seria como se fosse um fermento, um fermento em castanhas ou algo parecido. Aqui entra o tipache de Tibicus, que provavelmente tem uma origem ali do México, da região do México. E também esse último termo, Balms of Gilead, que eu não sei a tradução e também não consigo identificar a origem. Esses são termos que já foram relatados em textos científicos. E ainda há outros termos que não foram relatados em artigos científicos, como grãos do profeta. Normalmente o termo grãos do profeta ou sementes do profeta é utilizado para o kefir de leite. Mas assim, tem umas variações de nomes do kefir ao longo das histórias e de cada região, que isso acaba dificultando um pouco a gente saber a origem do kefir, o que realmente era o kefir, como aquele povo tomava, enfim. Esses nomes podem até gerar uma confusão, mas é interessante saber que existe uma variação dos nomes do kefir. Hoje, normalmente o kefir de água é o water kefir em inglês e em português kefir de água. Também o segundo mais conhecido é Tibicus. Mas tá aí um texto científico no qual fala da variedade dos nomes do kefir. E eu acredito que tenha muito mais que esse autor não conseguiu encontrar na literatura científica, e nomes populares como similarmente como acontece com o kombucha, do pessoal chamar de cogumelo do chá. Provavelmente em algum lugar aqui devem chamar, se dão o nome de cogumelo tibetano, devem dar outros nomes de cogumelo, e isso ao longo da história ou de registros ou mesmo do conhecimento popular vai gerando uma confusão, e a gente pode acabar perdendo as informações sobre o kefir. Então era esse trecho que eu gostaria de ler. Muito obrigado.